causa da liderança dessa igreja, mas por causa dos irmãos. Eu gosto muito dos irmãos, os irmãos estão no meu coração. Queridos, vamos para o texto. Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 8. Carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 8. Mantenha sua Bíblia aberta no capítulo 8, porque nós iremos precisar do texto para entendermos qual é a proposta da mensagem. Inicialmente nós iremos ler os últimos versos desse capítulo, os versos 38 e 39. Pois estou convencido, fui persuadido, diz Paulo, de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Espírito Santo, nós precisamos de um milagre mais uma vez. Que o dom da profecia entre em ação e que o Senhor fale aos nossos corações. E que o Teu nome seja glorificado, Senhor Jesus Cristo. Amém. O bispo Nicholas Wright, em seu livro Surpreendidos pela Esperança, conta algo muito curioso. Quando costumava entrevistar candidatos a cargos clericais, essa é a expressão que é utilizada no texto, o mesmo costumava ou tinha o hábito de fazer uma pergunta ao candidato, que ele mesmo fazia questão de responder. E a pergunta era a seguinte: meu filho, me responda uma coisa. Se você fosse para uma ilha deserta, e lhe fosse possível ou permitido apenas levar para essa ilha 2 capítulos de toda a Escritura, quais capítulos você levaria? Não precisa responder, porque eu já sei quais capítulos você levaria. O capítulo 20 do Evangelho segundo João, você levaria esse texto. Como também o capítulo 8 da carta aos Romanos. Esse capítulo não pode faltar numa ilha deserta. Nós sabemos que não há textos mais inspirados do que outros. Como diz o próprio apóstolo Paulo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Contudo, nós temos os nossos textos favoritos, nós temos os nossos textos prediletos. E eu não tenho dúvidas que o texto de Romanos, capítulo de número 8, faz parte daqueles textos que nós selecionamos como sendo: esse aqui é um texto excepcional. E por várias razões. Esse texto é fonte inesgotável de consolo,
de alegria. E isto por uma grande razão. É no capítulo 8 de Romanos que nós encontramos os fundamentos da nossa segurança. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, que analisou a carta aos Romanos de maneira muito meticulosa, quando ele chega no capítulo 8 e depois de pregar várias vezes em cima do texto, a conclusão dele é que o ponto central da carta aos Romanos é a segurança do cristão. John Stott vai corroborar o entendimento do Dr. Lloyd-Jones, dizendo o seguinte: o tema central do capítulo 8 da carta aos Romanos é a segurança absoluta dos filhos de Deus. E de fato, quando nós olhamos para todo o texto, nós iremos perceber isso. Do verso 1 ao verso de número 17, você encontra o ministério do Espírito em todas as suas facetas, como garantia de salvação para nós. Quando você vai para o versículo de número 18 até o versículo de número 27, você se depara com a glória futura que está reservada, garantida para os filhos de Deus, e não apenas para os filhos de Deus, mas para toda a criação de Deus. Quando você entra no versículo de número 28, você se depara com a doutrina da providência de Deus. E essa doutrina da providência de Deus está ancorada no que nós podemos chamar de o amor inabalável de Deus pelos seus filhos. Portanto, perceba, com esse olhar panorâmico, nós concluímos que nós temos aqui os fundamentos da nossa segurança. À luz de Romanos capítulo 8, portanto, e considerando não apenas os versos lidos inicialmente, mas começando do 18, eu gostaria de compartilhar para os irmãos justamente os fundamentos da nossa segurança. Quais são os fundamentos da nossa segurança? Em primeiro lugar, a glória inabalável. Esse é o primeiro fundamento da nossa segurança, a glória inabalável. Veja comigo o versículo de número 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. O apóstolo Paulo aqui, quando diz considero, ele faz uso de um termo grego que nos traz a ideia de alguém que faz uma investigação muito acurada, ou então de alguém que tem uma mente matemática, lógica, e que está fazendo cálculos. E de fato ele está fazendo cálculos, ele faz uma soma e depois ele faz uma outra soma. A primeira soma que ele faz é a dos nossos sofrimentos, e ele chega a um resultado. E aí ele faz uma outra soma, que é a soma da glória, e ele chega a um outro resultado. E aí ele diz, olha, quando eu faço esse cálculo, quando eu faço essa análise, os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com esse resultado de glória que nós temos. Se você preferir, há uma ilustração que pode esclarecer melhor o que o apóstolo Paulo está dizendo. Imagine uma balança, aquela balança antiga, que você tem dois pratos. E aí você coloca em um dos pratos todos os sofrimentos. Todos os sofrimentos. O prato então, com o peso de sofrimento, o prato desce e esse aqui levanta. Só que o apóstolo Paulo coloca do outro lado a glória. E como os irmãos sabem, glória significa peso.
Ele coloca a glória, o peso da glória de Deus no outro prato. O que é que nós temos então? Quando Paulo coloca no outro prato da balança o peso de glória, não é que as coisas ficam iguais, como se o sofrimento que você enfrenta como cristão fosse compensado no futuro. O que temos aqui não é uma compensação, porque a balança não faz isso. A balança não fica equivalente. Não, a balança faz isso. De modo que os sofrimentos se tornam leves e momentâneos, como vai dizer o próprio apóstolo Paulo. O peso de glória é maior. É isso que Paulo está dizendo. Olha, não é que você vai ser compensado, é que você vai se deparar com uma glória que você não tem como nem sequer calcular como será. Além disso, Paulo nos diz que nós não seremos meramente espectadores dessa glória. Não é que você simplesmente vai assistir à glória de Deus, mas note no texto que ele diz que a glória será em nós revelada. Nós seremos tomados pela glória de Deus. Esse corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Esse corpo mortal de imortalidade. Nós seremos transformados com glória. Paulo sai do particular e vai para o geral. Ele sai da coroa da criação, que é o homem, e vai agora para a criação. Essa glória que ele está aplicando aos filhos de Deus, ele vai estender a toda a criação de Deus. Observe comigo no versículo de número 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Note que Paulo faz uso de uma linguagem de personificação. Ele personifica a natureza. A criação, ela está aguardando com grande expectativa. E aqui a ideia é da criação esticando o seu pescoço, ou tentando ficar de ponta de dedos para vislumbrar a glória que está por vir. No entanto, ela precisa esperar que essa glória seja revelada nos filhos de Deus, já que a criação foi sujeita à escravidão ou à inutilidade, justamente por causa do pecado do homem. Então, se a lógica é, a natureza foi afetada, foi amaldiçoada, sujeita à transitoriedade por causa do pecado do homem, então ela aguarda que os filhos de Deus sejam primeiramente transformados, e assim ela terá certeza de que ela também será liberta da decadência, livre da escravidão. A ideia do texto é que toda a criação de Deus, essa criação, ela não será destruída ou aniquilada e Deus assim irá criar uma outra terra, mas sim que essa terra de Deus será liberta da escravidão, do pecado, da maldição. A glória de Deus vai varrer dessa terra toda a maldade, todo o pecado, portanto, todo o sofrimento. Paulo continua no versículo de número 22, dizendo o seguinte: sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E aí ele faz uso aqui de uma linguagem simbólica. O que é que está acontecendo
a criação está gemendo como em dores de parto. Com isso, ele está dando a certeza de que a glória que está reservada para a criação de Deus, ela de fato vai chegar, porque é como uma mulher que está sentindo dores de parto. E quando uma mulher entra nesse processo de dores de parto, é um sinal, é uma garantia de que o bebê nascerá. Então Paulo está dizendo aqui, olha, é certo, a natureza ela está tendo contrações, ela está sentindo dores, e nós podemos perceber isso. Quando olhamos para o mundo, nós percebemos as contrações, e cada vez as contrações ficam mais próximas, mais curtas. Isso tudo é um sinal, é um indicativo de que a glória que está reservada para esta criação está prestes a inundar toda a terra. E não só isso, diz Paulo, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Paulo então sai da criação e volta para a coroa da criação. Nós estamos, como vocês sabem, nessa tensão de tempo entre o já e o ainda não, esperando essa consumação, a consumação de todas as coisas. E o que Paulo está dizendo é: nós também gememos, nós sofremos e estamos aguardando que tudo seja encerrado na história, para que a partir desse encerramento do mal que está na história, dê lugar à glória de Deus. Sendo assim, cabem aqui pelo menos duas aplicações bem práticas e objetivas. O Filho de Deus, a filha de Deus, o servo de Deus, a serva de Deus. O Filho de Deus é caracterizado pelo menos por duas coisas. A primeira delas, o anseio pelo fim. Nós, como cristãos, devemos anelar pelo fim da história. O que isto significa? Significa que nós devemos orar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É louvável orar pelo fim da pandemia. Devemos fazê-lo. E nós estamos em oração por isso. Agora, há uma oração mais sublime, há uma oração mais nobre. E que oração é essa? Não o fim da pandemia, mas o fim da história desse mundo caído. Porque veja, você vai orar pelo fim da pandemia, ok, Deus, em resposta à oração do seu povo, vai dar um fim a isso. Só que, como todos nós sabemos, esse mundo está sujeito à escravidão. Outras pestes, pragas, vírus surgirão. O mal, enquanto esse mundo estiver caído, não vai cessar. É por isso que nós, cristãos, devemos orar assim: Senhor, acaba essa história. Vem, Senhor Jesus, coloca um ponto final nisso. Nós queremos ver o teu rosto, nós queremos ver a tua glória invadir essa terra. Cristão, pelo que você tem orado, prioritariamente, o que é que tem sido a sua oração de fato? Ó Senhor, que as coisas voltem
ao normal, porque eu preciso continuar com esse projeto, eu preciso fazer isso, eu preciso me formar, eu preciso... Meus irmãos, existe algo mais sublime. O retorno do Filho de Deus. Volta, Senhor. Vem ao nosso encontro. Restaura não somente os teus filhos, mas toda a tua criação. Manifesta a tua glória. Primeira coisa que caracteriza, à luz do texto, o Filho de Deus é o anseio pelo fim. Agora, uma segunda coisa, a perseverança até o fim. Enquanto Cristo não volta, enquanto a história não tem um ponto final, nós precisamos aguardar, como diz Paulo, pacientemente. E isso significa perseverar até o fim. Aqui entra claramente, ou salta aos nossos olhos claramente, a doutrina da perseverança dos santos. Os escolhidos de Deus, os eleitos de Deus, o povo de Deus, a igreja de Deus persevera. Vai aguentando o sofrimento até o fim. E não fica desesperado numa tentativa de ir para além das fronteiras dos tempos que foram designados por Deus na história. Porque temos também aqueles que não têm reverência e temor diante do Deus que determinou tempos e estações. Quando nós oramos, vem Senhor Jesus, nós oramos porque anseiamos pelo fim, anelamos pelo fim, mas respeitamos quando esse fim não vem, porque entendemos que esse Deus é sábio, é soberano e Ele sabe o dia. Enquanto isso, diz Paulo, nós aguardamos perseverantemente, perseverando. Mas talvez você que está aqui, ou quem sabe você que está aí na sua casa, diga assim: Pastor André, é muito sofrimento, eu não tenho aguentado, eu não tenho suportado, e eu tenho medo de não conseguir perseverar até o fim. Estou assustado, estou fragilizado. O que é que eu faço, pastor? Será que isso significa que eu não sou um filho de Deus? Porque eu não estou aguentando mais. Calma, tenho uma boa notícia para você. Olha o que diz o apóstolo Paulo, versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Escute uma coisa: temos aqui uma boa notícia, temos aqui um outro ângulo do Evangelho. A boa notícia. Que boa notícia é essa? Me permita fazer uso do pensamento do John Murray, quando ele analisa o texto e diz o seguinte: fraqueza, o vocábulo que aparece aqui no texto, compreende uma gama de debilidades que atingem os filhos de Deus. Nós temos muitas fraquezas, muitas debilidades. E aí John Murray, ele toca num ponto que eu acho fantástico. Ele diz: olha, o vocábulo fraqueza ou fragilidade compreende uma gama de debilidades.
Então, ele está falando de várias fraquezas. Mas quando ele fala da oração, quando Paulo fala da oração, Paulo está tocando naquilo que é o oxigênio da sua vida espiritual, porque sem oração o crente não vive. E aí o John Murray, ele diz o seguinte, que Paulo está falando da nossa pior fraqueza, que é justamente estar com uma vida de oração fraca e nem sequer saber como orar. O cristão que a essa altura da história está dizendo assim: a minha vida de oração está um fracasso. Essa é a maior debilidade que pode afetar a vida de um cristão. Joel Bick certa vez disse que a maior arma no arsenal de Deus é a oração. Quando isso fica fraco em nós, quando há essa fragilidade na vida de oração, aí é que as coisas ficam complicadas. Só que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: não tenham medo, porque o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós temos dois intercessores: Cristo Jesus, que intercede por nós para sempre, é o nosso sumo sacerdote, e ele está intercedendo na corte celestial. E nós temos um outro intercessor que está nos bastidores do nosso coração, é o próprio Espírito Santo, o Deus que habita em nós. E esse Deus Espírito Santo está agindo em nossas fraquezas, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso que age em nossas fraquezas, e age em nossas fraquezas justamente para que possa ser o Todo-Poderoso. Isto é, para que você de fato olhe para esse Deus Espírito Santo e diga: nenhuma força vem de mim, mas somente do Espírito Santo. Ele toma conta da sua fragilidade psíquica, emocional, existencial, espiritual, toma conta de você e vai carregar você até o último dia. É por isso que o que temos aqui é a doutrina da perseverança dos santos, que também é a doutrina da perseverança de Deus com os santos. Escute, o Deus Espírito Santo é o responsável pela sua responsabilidade de perseverar. O Deus Espírito Santo é o grande responsável pela sua responsabilidade de perseverar. Você tem responsabilidade de perseverar, mas o Deus Espírito Santo é o grande responsável pela sua responsabilidade de perseverar. Ou seja, descanse no Espírito Santo de Deus. Minha irmã, você está fraquinha, está fraquinha, desanimada, não consegue mais caminhar como antes. O Deus Espírito Santo lhe assiste. Não somente isso, mas está em você, tomando conta da sua vida. E talvez essa sua fraqueza e isso que você sente como debilidade seja proposital da parte dele para dizer assim: só depende de mim, eu que vou carregar você. Já que Deus age em nossas fraquezas, quando a gente pede a Deus assim: Deus, manda poder, parece que a gente fica mais fraco. Por que você não quer poder? O poder se manifesta na fraqueza. Aí quando Deus me enche de poder, Senhor, me revigora, me anima, aí você vai ficando mais fraco. Parece que minha oração está surtindo efeito, parece que Deus não está atendendo a oração. Está, porque Ele está dando fraqueza a você, para que o poder dele se aperfeiçoe na sua fraqueza. Descanse, cristão, descanse no Espírito Santo.
Primeiro fundamento da nossa segurança: glória inabalável. Segundo fundamento da nossa segurança: providência inabalável. Versículo de número 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Note que Paulo começa com uma expressão idêntica à do versículo de número 22. Porque no versículo 22 ele diz assim: sabemos que toda a natureza é criada. Aí aqui no versículo 28 ele diz: sabemos. Isso não é uma mera coincidência. E essa informação também não é para curiosidade nossa apenas. É uma informação relevante. Porque quando Paulo diz aqui sabemos, no versículo 28, ele quer que o leitor faça uma ligação com o contexto imediato anterior. E o contexto imediato anterior fala sobre os sofrimentos da criação. Portanto, quando ele fala, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, é muito provável que a doutrina da providência que está aqui nesse texto se refira à ação de Deus através dos sofrimentos com um propósito. E aí é por isso que nós não podemos ler o texto de maneira isolada, perdendo assim a conexão com os outros versos. Porque no versículo de número 29, você encontra o seguinte: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. A expressão aqui, os que de antemão conheceu, é a mesma coisa de aqueles que ele amou na eternidade. O verbo conhecer traz a ideia aqui de amar. Aqueles que ele amou de antemão, estes foram predestinados para o quê? Para serem conforme à imagem de Jesus Cristo. Então, a doutrina da providência, a providência inabalável, ela está ligada a esse processo de nos transformar à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Como se isso não fosse o bastante, Paulo vai nos dizer o seguinte no versículo de número 30: e aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Nós temos aqui as cadeias dessa corrente inquebrável da salvação. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. O que nos chama a atenção nesse texto, e especialmente nos verbos, é que todos os verbos estão no passado. Algo que já aconteceu. Mas perceba, ainda não aconteceu a nossa glorificação. Nós ainda não fomos glorificados. É aquela ideia, já fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Ainda não fomos glorificados. Só que Paulo usa o verbo glorificar no passado, à semelhança dos outros. O que é que ele está querendo dizer com isso, então? Por que ele bota no passado algo que ainda não aconteceu? Porque ele está dando por certo. Não aconteceu, mas como a justificação já aconteceu, como a predestinação já aconteceu, como o chamado já aconteceu, como a justificação já aconteceu, a glorificação faz parte dessa corrente inquebrável, vai acontecer. Paulo está dizendo assim, é certo que isso aconteça, isso não vai falhar, vocês serão glorificados. E o que garante isso é a providência graciosa de Deus em ação. Então veja, a providência de Deus, nesse texto aqui, nos leva a pensar tão somente
em todos os sofrimentos que são usados pelo próprio Deus para nos transformar à imagem e semelhança de Cristo Jesus. É muito comum, às vezes, quando se fala em providência, pensar num livramento. Ele é o Deus de providência e Ele nos dá livramentos. Sim, em sua providência, Ele é o Deus que intervém na história e nos dá livramentos. Não há nenhum equívoco nisso, não há problema com isso. Agora, no texto, a questão não é essa. Não é que Ele dá livramentos. Pelo contrário, é que Ele suspende certos livramentos e permite que sofrimentos cheguem até nós, batendo a nossa porta ou então invadindo com tudo a nossa casa. E Paulo está dizendo, olha, Ele vai usar esses sofrimentos para amoldar vocês à imagem de Jesus Cristo. Essa providência inabalável não vai falhar, está nas mãos dEle. E escute, o sofrimento, por vezes, é consequência dos nossos próprios pecados. E quando o texto diz todas as coisas cooperam, ele está falando justamente de todas as coisas, não há exceção, até os nossos fracassos espirituais. Deus age em nossos fracassos espirituais, em nossas quedas e em nossos sofrimentos que são oriundos dos nossos pecados. Deus, Ele age em tudo isso para nos transformar à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Cristão, você está seguro na providência inabalável de Deus. Ele vai usar os sofrimentos para que você fique igual, semelhante a Jesus Cristo. Vale a pena mais uma vez, eu acho que eu já contei aqui, aquela ilustração do escultor, né, que está com uma pedra bruta, uma rocha, e aí ele começa a fazer o seu trabalho. Um curioso passa e pergunta ao escultor, o que é que você vai fazer nesta rocha? E ele diz, eu vou fazer a cara de um leão. O curioso olha e diz, mas como é que você vai fazer a cara de um leão, a cabeça de um leão nessa rocha que não tem nada a ver com um leão? O escultor diz, é simples, é só tirar da rocha tudo aquilo que não se parece com o rosto de um leão. E é isso que o grande escultor, em sua providência, está fazendo em nós. Ele pega as suas ferramentas, e essas ferramentas são sofrimentos, e vai esculpindo os seus filhos. E isso dói. E Ele vai fazendo isso aqui dentro do nosso coração. E Ele vai tirando, e você vai dizendo que está doendo, e Ele sabe disso. Só que Ele tem um propósito, é deixar você parecido, igual a Cristo Jesus. Ele vai tirar de você, e Ele está empenhado nisso, Ele vai fazê-lo. Ele vai tirar de você tudo aquilo que não se parece com Cristo Jesus. Você vai se apresentar diante do Pai, santo e irrepreensível, semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Providência inabalável. Essa é a nosso segundo fundamento para a nossa segurança. E aí, nós temos um último fundamento, um terceiro e último fundamento, que é justamente o amor inabalável. Glória inabalável, providência inabalável, amor inabalável. E agora nós entramos em um hino estrondoso e estonteante de vitória do povo de Deus. E Paulo começa com uma pergunta
que descortina ou que introduz uma série de outras perguntas, ao total 5 perguntas. Mas a primeira pergunta é: que diremos, pois, diante dessas coisas? Isto é, que diremos diante dessas verdades maravilhosas do Evangelho? O que diremos diante disso que acabamos de ouvir? E aí vem a primeira pergunta, que são perguntas, as 5 perguntas que vêm em sequência, são perguntas retóricas, como vocês vão perceber no texto. A primeira pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Que pergunta maravilhosa! Todo o peso dessa pergunta está nesse condicionamento. Se Deus é por nós, se Deus é por nós. E você pode traduzir essa condicional em uma certeza: já que Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é uma pergunta muito interessante, porque ela está cheia ou carregada de contornos teológicos. Porque, por exemplo, quando você vai para o Antigo Testamento, Deus é contra povos inimigos do povo de Deus, e esses povos não prevalecem quando Deus é contra eles. Mas não apenas isso, Deus também se colocava em muitas ocasiões contra o próprio Israel, e não adiantava orar a Deus se Deus se colocasse contra. Ninguém poderia resistir à sua vontade. Então, em muitas ocasiões, Deus se voltava contra o seu próprio povo. Mas uma vez que já não há mais condenação, e é assim que o texto de Romanos começa, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que andam pelo Espírito, não pela carne, já que nós fomos reconciliados com Deus, já que a dívida já foi paga, já que Deus é por nós, quem será contra nós? A pergunta que Paulo lança fica sem resposta, no sentido de que não aparece nada que se oponha ao povo de Deus, porque o povo de Deus luta contra os seus adversários. Podemos resumi-los aqui nos 3 inimigos que temos: o mundo, a carne e o diabo, que estão confabulando a nossa destruição, que estão mancomunados contra nós. Se Deus é por nós, nem o diabo, com todo o seu exército infernal, nem o mundo com toda a sua sedução, e nem o nosso próprio pecado que habita em nós, nada disso será capaz de vencer essa guerra, porque nós não lutamos estufando o nosso peito contra os nossos adversários. Como disse Charles Spurgeon, nós lutamos nos escondendo atrás de Cristo, e quando nós nos escondemos atrás de Cristo, todas as flechas do maligno, do mundo e do nosso próprio coração são desviadas, porque há um escudo que nos protege. Nenhum inimigo é capaz de vencer o povo de Deus, porque Deus é por esse povo. Vem uma segunda pergunta: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Essa é uma outra pergunta fantástica. É uma pergunta dedutiva, porque Paulo sai do maior para o menor. E qual é a dedução lógica aqui do apóstolo Paulo? Meus irmãos, se ele não poupou o filho, o que o pai tem de mais importante, o seu filho eterno, se ele não poupou Jesus, o que é que faz com que vocês fiquem com medo de não serem assistidos em suas necessidades? Se ele não poupou o que ele tinha de mais precioso, por que vocês acham?
Porque passam na mente de vocês, ou porque passa na mente de vocês, porque há desconfiança em nós de que alguma coisa vai nos faltar. Não! Se ele não poupou o filho, se ele foi generoso a esse ponto, por favor, descansem. Ele vai dar a vocês gratuitamente tudo que vocês precisam para um viver digno. Esse é um texto que é um golpe frontal à nossa ansiedade. Ficamos ansiosos com muitas coisas. E Paulo está dizendo: meus irmãos, vamos pensar bem, vamos ter uma fé inteligente, para usar a expressão do Timothy Keller, uma fé inteligente. Pense bem. O cristão é alguém que deve pensar, e pensar com profundidade, pensar de maneira lógica. E é isso que Paulo está dizendo. Se ele não poupou o filho, ora, se ele nos deu a salvação em Cristo Jesus, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? John Stott vai dizer que a cruz, ao olhar para esse texto, a cruz é a garantia da generosidade contínua de Deus sobre os seus filhos. Quando você suspeitar ou desconfiar do cuidado de Deus, olhe para a cruz, olhe para o sacrifício, olhe para o que Deus fez por você em Cristo Jesus. Aí vem uma terceira pergunta: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É muito provável que Paulo tenha em mente aqui o próprio diabo. Porque quando ele fala em acusação, quem é o diabo? O acusador. O próprio termo diabolos significa aquele que acusa. E ele é chamado de o acusador dos nossos irmãos. A principal tarefa de Satanás, do diabo, da antiga serpente, do leão que ruge tentando nos tragar, do dragão, a principal tarefa desse ser perverso não é tentar o crente. A principal não é tentar, mas acusar. Ele nos acusa o tempo inteiro. Ele tenta, de alguma forma, trazer, por exemplo, à nossa memória os nossos pecados lá de trás. Você fez aquilo. Não esqueça do que você fez lá no passado. Será mesmo que você foi perdoado? Ou então dizendo: olha o que você fez já como crente. Será mesmo que você é filho de Deus? Você não me engana. Ou então você é um engano, você é uma farsa, você é isso. E ele vai acusando você. E aqui Paulo está dizendo: Satanás, deixa de ser inútil. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Aí veja, essa pergunta ela não fica sem resposta. Paulo faz questão de dizer o seguinte: é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Aí Paulo diz assim: foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou, e mais, que está à direita de Deus e também intercede por nós. Aí Paulo aqui, ele compreende toda a obra de Cristo. Ele faz questão de pontuar: foi Cristo quem morreu, e mais, ele ressuscitou. E veja, ele faz questão de falar da ressurreição, porque a ressurreição está ratificando a obra que foi realizada na cruz do Calvário. Então, ele morreu, não somente isso, ele ressuscitou dentre os mortos, não somente isso, ele foi assunto aos céus, está à direita de Deus, e ele intercede por nós. Enquanto Satanás faz uma acusação, o pai enxerga o próprio filho como o intercessor e aquele que é o nosso advogado, e que com a sua própria vida está dizendo para o pai: não há sobre eles nenhuma acusação.
E aí nós chegamos na última pergunta, que segundo o Dr. Lloyd Jones, é o último degrau de uma grande escalada. Quem nos separará do amor de Cristo? Essa pergunta é crucial. A resposta a essa pergunta é definitiva para se continuamos ou não na caminhada cristã. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí Paulo vai falar de algumas questões até pessoais, o que ele passou, e que também se aplicam a nós. Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Veja, tudo isso estava contra Paulo, contra os cristãos perseguidos. E também, em algum grau e medida, contra a igreja que até hoje existe. Será que essas coisas serão capazes de nos separar do amor de Cristo? E aí ele faz a citação de um salmo. Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Qual é o ponto aqui? Paulo está dizendo, olha, nós não apenas sofremos os sofrimentos normais dos homens, mas nós sofremos os sofrimentos adicionais aos crentes. Porque além de sofrermos, como os outros que sofrem de doença, por exemplo, que padece de alguma enfermidade, que sofre a falta do emprego, a decepção, uma série de coisas, os crentes também sofrem mais ainda, por amor a Cristo. E aí vem o versículo 37. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais que vencedores. Vocês lembram de Nietzsche, né? O filósofo que sepultou Deus e que disse que Deus morreu de compaixão. Nietzsche criticava os cristãos e ele criticava a sociedade da época, isso se estendendo à nossa, dizendo que o cristianismo acabou com os homens, porque o cristianismo exaltou virtudes como humildade, mansidão, dá a outra face àquilo que Jesus fala, e Nietzsche diz assim, a gente não pode celebrar isso. Não, o homem tem que ser o homem valente, o homem tem que tomar as rédeas, ele não pode ser esse ser fraco. E aí ele vai usar uma expressão que é o super-homem. Ele diz que o homem tem que tomar a sua posição de ser o super-homem. E é interessante porque aqui nesse texto, talvez ele não tenha lido isso. O apóstolo Paulo diz que em tudo isso que nós passamos, nessas nossas fraquezas, nessas adversidades, as injustiças, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, mais que vencedores por causa de Cristo Jesus. E aí Paulo diz, meus irmãos, finalmente, deixa eu dizer para vocês, eu estou convencido, e o convencido aqui no grego está no passivo, tá? A ideia é que eu fui persuadido de uma coisa, depois de tudo isso, eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu gostaria de citar Lloyd Jones novamente. Não tem como pregar em Romanos e não citar Lloyd Jones. Em abundância. Lloyd Jones diz assim, principalmente aos pregadores, se contentem com isso. Não queiram florear
essa mensagem. Essa é a mensagem. Não falem muito sobre, apenas apresentem isso. Isso é suficiente. A simples leitura desse texto é suficiente. Eu preciso explicar alguma coisa aqui? Acredito que não. Estou convencido de que nada nessa criação, nada. E aí ele vai para os extremos, né? Tentando ocupar todos os espaços. É como se ele gritasse ao universo inteiro: tem alguma, apareça. Tem algum adversário, algum inimigo, alguma coisa que possa me separar do amor de Deus. Tem alguém. E aí você tem aquele silêncio. Alguma coisa nessa criação, no cosmos, tem alguém? Silêncio. Ninguém se levanta. Todos ficam em silêncio. Essa é a nossa segurança, irmãos. O amor inabalável de Deus. O amor que soberanamente tem cuidado das nossas vidas. E que jamais nos deixará quando nós finalmente enfrentarmos o nosso último inimigo aqui, que é a morte. Esse texto precisa estar vivo em nosso coração. É como conta o Matt Henry, no final do seu comentário desse texto, e aqui eu quero encerrar. Ele conta a respeito de um grande cristão piedoso escocês, pregador, que já estava perto de morrer, já avançado em idade. E aí esse grande homem de Deus sentiu que iria partir. Na mesma hora, ele chama as pessoas que estão ali naquela casa. Ele está no leito, ele está na cama, deitado. Ele já não enxergava mais. Homem de Deus. E aí, aquele homem diz assim: alguém, por favor, me traga uma Bíblia. E aí, um jovem pega uma Bíblia e ele, sem enxergar, diz assim: abram-na, por favor, em Romanos capítulo 8. Já abriram? Sim, Senhor, já abrimos. Agora, por favor, alguém coloca o meu dedo nos versos 38 e 39. E aí coloca o dedo dele no texto. Meu dedo está no texto? Está, Senhor, está no texto. Pois bem, meus filhos, eu estou tomando hoje o de jejum com vocês, porque hoje à noite eu partirei e cearei com o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Naquela mesma noite, ele comparece ao Senhor e morre, e ceia com Cristo. Convicção, certeza, sem desespero. Meus irmãos, estamos vivendo ou atravessando um momento muito delicado, difícil na nossa história. O número de mortes aumentando, e parece que a morte chegando cada vez mais perto. Às vezes o terror da morte toma conta de nós, mas não permitamos isso, porque temos esse texto, temos o Evangelho, temos o amor inabalável de Deus para com os seus filhos. E lembre-se, o amor de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Descanse, você está seguro. Nesse mundo de incertezas, de inseguranças, você está seguro, cristão. Você está muito seguro. Deus é por nós. Quero orar com você.